O tema da minha história é uma rainha diferente, né? Não é aquela rainha de castelos, de príncipe, de rei, mas é uma rainha diferente. Era uma vez uma menina que queria ser rainha, mas não essa rainha tradicional, né? Gostava muito de brincar, sua brincadeira, ela tinha casinha, ela tinha suas panelas, ela tinha suas bonecas. Eu sempre falava que queria ser a rainha do lar. A história começa com uma personagem chamada Yolanda. Era uma senhorita, lá nos anos 1950, mais ou menos, e aonde vocês já devem desconfiar, porque eu estou falando todas as vezes, né, na Estação Américo Lobo, no município de São Sebastião do Rio Verde. A Yolanda morava num vilarejo próximo da estação. E naquela época, as mulheres não tinham muitas perspectivas, sendo que uma delas era um bom casamento. Então a Yolanda queria se casar. E existia uma simpatia para conseguir um bom casamento. A simpatia era assim: na sexta-feira você ia contar 3 vaquinhas no pasto. No sábado você tinha que contar 3 estrelas seguidas no céu, tipo 3 Marias. Porque aí no domingo, a primeira pessoa que você pegasse na mão, você ia se casar. Muito eficiente e totalmente embasado cientificamente, né, gente? Eu sou cheia de sonhos, ainda não realizados todos, mas que eu pretendo realizar, porque eu não resisto e porque eu quero ser feliz sempre. E eu vim do Rio de Janeiro, tá? Uma cidade que é linda, né? Maravilhosa, cheia de encantos, mas cheia de perigos. E isso foi um dos motivos que me fez procurar, nessa fase da minha vida, procurar um lugar mais calmo. Foi um dos motivos, não o mais importante. Em 2014, né, quando eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que foi o meu oncologista. Através dele que eu tive essa motivação de vir, de voltar a um lugar que é São Lourenço, né? E que eu já conhecia desde 2009. Então minha história começa lá no Rio de Janeiro, em 2014, em retorno aqui para São Lourenço, devido a uma sugestão em que eu descobri um câncer de mama em 2014. Foi muito intenso e foi onde eu construí uma frase que eu levo assim para a minha vida inteira, que é: eu amo tecer o viver. No quintal das Jabuticabeiras, onde eu era criança, tive uma infância criativa e feliz. Havia um caminho longo que ligava uma casa lá nos fundos. No porão de vovó, eu encontrei um chumaço de cabelo, um vestido antigo, um pedaço de espuma comprido e um pote de talco velho. Naquela época, no auge da novela Vamp, eu pensei: vou fazer a Vampeta. Com 52 anos, meu querido pai me pegou pelas mãos e me conduziu até a Sociedade Musical Antônio de Lourenço. E eu fui, nossa, senti muito feliz com isso,
E o processo de aprender é difícil, mas eu sempre tive muita boa vontade. Eu me encantei pela entidade e quis doar para essa entidade também o meu trabalho. Só que eu não sabia como. A rainha era rainha do lar, né? Mas toda história tem rainha, tem fada, tem príncipe, e eu encontrei uma fada. A senhora Yolanda fez a simpatia, contou as vaquinhas no pasto, contou as estrelas no céu, e foi no domingo num baile, porque a estação tinha os seus bailezinhos, ao mesmo tempo em que ela funcionava como estação, o trem passando normalmente. Quando a Yolanda chegou lá, ela já tinha um pretendente em vistas, que era o senhor Augusto. Ele era uma pessoa de posses, de perspectiva, né? Isso era importante, infelizmente. Mas enfim, ela tinha o seu pretendido, o senhor Augusto, e ela sabia que ele ia estar nesse baile nesse dia. Só que quando ela chegou na estação, o trem estava saindo e estava embarcando um senhor José, que era um conhecido. E ele foi até a Yolanda para cumprimentá-la. Só que ela ficou num dilema, né? Se eu cumprimentá-lo, eu vou ter que casar com ele depois. Mas se eu não cumprimentá-lo, vai ser muito indelicado da minha parte. Então ela cumprimentou, porque ela não poderia ser mal educada dessa forma. E fez um exercício ali de reajuste da simpatia. Falou, não, essa simpatia só vai valer no momento em que eu entrar no baile, porque aí eu vou me direcionar até o senhor Augusto. E eu tinha um negócio, eu tinha uma lanchonete lá em Rio das Ostras, que praticamente faliu, né? Por causa da pandemia. E aí meu pai pediu que eu viesse para São Lourenço, que eu viesse ficar com ele, que ele estava com medo e tudo, e ele preocupado comigo, morando sozinha lá. Aí ele pediu que eu viesse para cá. E aí eu vim. E estou aqui até hoje. E a minha vida mudou completamente. De uma dona de bar, lanchonete, eu comecei a minha faculdade de pedagogia, que até então era uma coisa que me frustrava muito, eu não ter feito uma faculdade, porque eu não conseguia me encaixar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, aquilo, mas eu nunca me encaixava, né? E quando eu cheguei aqui, eu veio assim, procurando na internet, eu vi pedagogia, eu falei, é isso que eu quero. E aí fiz a minha faculdade, né, fui fazendo, e no primeiro ano eu comecei a faculdade em maio, em setembro voltaram as aulas e eu já comecei a trabalhar como estagiária. E hoje eu trabalho como profissional de apoio escolar com as crianças especiais, que é um trabalho bonito e difícil ao mesmo tempo, porque você lida com muitas emoções. E eu sou uma pessoa muito emotiva. Entre quimioterapias, radioterapias e idas e vindas, eu vim aqui. A cada sessão de quimioterapia, eu vim aqui. Isso, desde 2014, a gente resolveu morar aqui, praticamente. Só que eu não conseguia ficar o tempo todo, né? Porque eu vinha, fazia o tratamento, voltava, o tratamento das águas, voltava para o Rio de Janeiro. E nesse meio tempo de ir e vir, eu fui encontrando a superação, né? A minha fé aumentou, porque isso é pessoal, né? E o milagre foi acontecendo. Vampeta precisava de vítimas. Muitas vítimas. Aí eu pensei, Casa dos Fundos, caminho, a noite de Jabuticabeira. É hoje de construir a Vampeta. Subi na árvore e fiquei aguardando o coração forte, palpitando para as vítimas da Vampeta. Ok. Ouço vozes, passos se aproximando e no momento perfeito eu solto a Vampeta
num voo maravilhoso, extraordinário, e quando a corda se estenda, o vento faz uma nuvem de pó branco iluminado pela lua. E houve berros, e gritarias, e xingações, e eu consegui! A vampeta conseguiu. Não essa fada de varinha, mas uma fada de saber, que me orientou, me ensinou, me ajudou. E eu preciso falar o nome dessa fada, que é a Paula, né? E eu, assim, cheguei num patamar que eu nunca pensei na vida que eu iria passar, né? E assim termina a minha história. Termina não. História não se termina. Há sempre um recomeço, não independente da idade. É isso. Aí a gente corta alguns anos nessa história. E com quem que a senhorita Yolanda, agora a dona Yolanda, está casada? Com o senhor José, que não era o seu pretendido, mas o que estava na simpatia. E eles foram muito felizes, tiveram uma vida de muita luta, muita simplicidade, né? Eram pessoas humildes, tiveram seus filhos, então não foi como ela queria, mas foi muito feliz. E eu escuto essa história desde que eu me conheço por gente, porque eu sou neta da dona Yolanda, filha da Márcia. Sou filha da Márcia. E realizei esse sonho. Esse sonho eu estou realizando, porque eu acho que vai ser realizado na hora que eu tiver a minha turma, né? Tipo, eu for professora regente, aí eu vou dizer que estou concluindo esse meu sonho. E São Lourenço, para mim, faz parte da minha história, porque a minha família, né? A família do meu pai e da minha mãe são aqui. Então faz parte da minha história desde pequenininha. Eu vim para cá a primeira vez com 6 meses de idade, para minha família me conhecer, né? Os meus pais me trouxeram e eu fui no Parque das Águas, onde eu tenho uma foto que é assim uma memória muito marcante. A foto da minha mãe contar como foi do meu pai falar, entendeu? E foi uma coisa que me guardou bastante, o Parque das Águas, por isso. Na foto eu estou deitada, eles forraram a grama, aí me deitaram, porque eu tinha 6 meses só, me deitaram lá bonitinho, e em volta estava minha mãe, meu pai, meus tios em volta. Eu, primeira sobrinha, então, paparicado por todos, e assim. E é um momento muito importante, porque para mim família é muito importante. E o Parque das Águas ficou registrado nisso. Para mim, é um lugar da cidade que me toca profundamente. Eu acho que essa frase do eu amo tecer o viver, né, ainda continua. Através de uma dor, eu acho que eu superei bastante. A minha família superou comigo, meus amigos, né, porque eu acho que é isso. Eu acho que é isso que nos motiva a tecer o viver, né? Aí, depois disso, o pessoal se exaltou, minha avó brigou comigo, peguei o vestido, peguei a peruca. Como é que eu posso ter feito isso? E fui execrado. Ok, mas, acalmados os ânimos, eles olharam para aquele moleque, pequenininho, magrinho, que só foi criativo na sua brincadeira. E aí nasceu a vampeta. Obrigada, gente.